pessoas defendem o voto distrital na esperança de encontrar uma solução para melhorar este regime político, que se denomina de democracia representativa. Baseiam-se em que, pelo voto distrital, os eleitores poderiam exercer o controle sobre os representantes. Bastaria que a nação fosse dividida em distritos e que o representante em cada distrito. O requisito para o candidato seria apenas que residisse no respectivo distrito. Podemos considerar essa proposta como a solução ideal para se alcançar um funcionamento razoável do regime da representação política? Haveria efetivamente o controle sobre representantes? Absolutamente que não. Vejamos, em primeiro lugar, que tipo de controle seria exercido? Sobre as leis que votam? Sobre as leis que deixam de votar? Ou simplesmente sobre sua conduta ética? Na verdade, nenhum controle seria viável sobre as leis que votam e as que deixam de votar. Conforme explica o professor Vasconcelos, não há como exercer semelhante controle. Não existe homogeneidade das vontades dos eleitores. Logo, o parlamentar sequer teria condições de saber quais desejos devam prevalecer. Cada eleitor vislumbra um universo totalmente diferente de outro, embora ambos votem no mesmo representante. Suas posições podem, por exemplo, coincidir no campo econômico, mas não na política ambiental, trabalhista, penal, civil, tributária, etc. Afinal, o representante eleito nem sabe quais eleitores votaram nele. Com o voto secreto, não tem a mínima certeza de um só voto, além do seu. O representante, então, vota os assuntos ou deixa de fazê-lo. Observemos alguns exemplos práticos. Na votação do aumento escandaloso dos salários dos parlamentares, ocorrido no final de 2010, praticamente todos os parlamentares votaram a favor. Como então considerar errado, se foram todos? Deputados e senadores aprovaram hoje um aumento nos salários deles mesmos, do presidente da República e dos ministros. Mas nessa terça, os deputados federais precisaram de apenas 8 minutos para aprovar um aumento de salários para eles mesmos. E não foi um aumentozinho discreto não, gente. Foi logo um de 62%. Uma discussão antiga e de bastidor. Só hoje apareceu o projeto e logo chegou ao plenário da Câmara, que convocou sessão extraordinária. As poucas resistências foram quebradas no placar, com 279 votos a favor e apenas 35 contra. Os deputados aprovaram a urgência. Em seguida, também em sessão extraordinária, o projeto foi aprovado. No requerimento de uma CPI sobre corrupção nos ministérios, os que se negaram a assinar se declararam impedidos por força de sua legenda partidária. Como exercer o controle
se alegaram ter obedecido aos seus respectivos partidos? Na votação do orçamento, todos apresentaram emendas, as quais indiretamente favoreceram interesses pessoais. Como então controlá-los? O caso da cassação da deputada Jaqueline Roriz, por ter sido pega em flagrante recebendo propina, a qual foi vergonhosamente absolvida pelos parlamentares. A votação foi secreta. Como então saber se o representante do distrito votou por esse descalabro? Estes são apenas alguns exemplos em mais de uma centena que ocorre diariamente no Congresso e que jamais haveria controle dos eleitores. O mais importante de tudo é, na realidade, o controle dos assuntos que o parlamentar vota. Com efeito, o controle almejado pelos defensores do voto distrital ficaria restrito apenas a um controle sobre a conduta ética do parlamentar e algum esforço para conseguir verbas para alguma obra local. Certamente, o controle se limitaria sobre atos extravagantes de comportamento, como flagrado em propinas, em obscenidades e outros crimes aberrantes. Esse tipo de controle é pífio e insignificante. A própria imprensa já se encarrega de macular tais parlamentares. Todavia, não é o suficiente para impedir que os mesmos eleitores continuem a votar nos mesmos. Maluf sofreu vários processos e a imprensa está sempre informando sobre acusações de gravíssimos atos de corrupção. No entanto, foi um dos deputados mais votados no Brasil por 2 vezes. Sobre obra referente ao distrito, viria com emendas orçamentárias solicitadas pelo parlamentar. Acontece que nessas emendas estão também aquelas de interesse duvidosos, o que não é o caminho certo ao bem de toda a nação. Não é porque obtenha verba para uma obra que devamos liberar o parlamentar para também se locupletar numa aplicação de entidades fantasmas, como é comum acontecer. Por outro lado, num país de pluripartidarismo, a chance de um candidato ser eleito pela maioria é raríssima, senão impossível. Vale ser analisado. Se cada candidato recebesse a mesma quantidade de votos, seria 11.259 votos para cada candidato. Mas não é o caso. A possibilidade é de que o mais votado tenha bem mais. Todavia, não teria tantos votos assim que lhe assegurassem uma grande maioria. Pelo menos, é o que nos ensina estatísticas semelhantes. Até poderia ser, mas seguramente não a ponto de atingir a maioria dos eleitores. Provavelmente em torno de 100.000 votos.
Ora, isto não é maioria, e sim 1/3. Logo, o controle ético pretendido sobre o candidato seria pretensamente exercido por uma minoria do distrito, o que não é o que se adequaria a uma democracia. A situação se complica mais ainda. Um distrito com 304 mil eleitores não é uma comunidade pequena e adequada ao controle de um parlamentar. Para um distrito de 304 mil eleitores, o distrito compreenderia um pouco mais de 500 mil habitantes, o que constituiria uma autêntica cidade populosa, maior do que Santos, do tamanho de Cuiabá. Se o candidato morar numa cidade de 500 mil habitantes, não fará nenhuma diferença, pois o controle sobre a sua candidatura sofre os mesmos empecilhos dos eleitores de vereadores na cidade de Santos e de Cuiabá. Nessas cidades, alguns vereadores acusados de irregularidades continuam sendo reeleitos permanentemente. De fato, numa cidadezinha de apenas 10 mil habitantes, não se observa um mínimo controle sobre os vereadores. Como se falar em controlar o deputado numa comunidade de 500 mil habitantes e atuando fora de seu distrito? Por nenhum outro lado, o recurso ao voto majoritário não apresenta nenhum avanço. Pelo voto majoritário, foram eleitos e reeleitos o Sarney, o Renan, o Collor, o Roriz e outros, sem se falar nos artifícios dos políticos para saírem candidatos em determinados distritos. O Sarney, por exemplo, foi eleito no Amapá. Mas não é o caso de se preocupar com os deslizes do sistema que de fato existirão. A preocupação deste estudo é com as regras do mesmo. No próprio regime de representação política, destacam-se os seguintes percalços. Com o voto distrital, diminuem terrivelmente as chances dos pequenos partidos com respeito à eleição de deputados federais. A tendência é o favorecimento dos grandes partidos. Os Estados Unidos têm cerca de 128 partidos políticos, mas a chance de um deputado federal ser eleito por um pequeno partido é de 1 em 10 mil. Logo, o oligopólio fica com os partidos democrático e o republicano, o que desmonta qualquer ideia de democracia. O sistema distrital impede a representação das minorias. Deputados que são eleitos para defender segmentos, como dos ambientalistas ou dos deficientes físicos, os quais não terão vez no sistema distrital. A definição dos distritos e seus limites é uma tarefa complicada. A manipulação das fronteiras dos distritos eleitorais tem sido prática comum nos países que utilizam a representação majoritária, beneficiando os poderosos políticos locais. Os representantes dos distritos teriam nas casas legislativas e federal uma responsabilidade maior com o seu distrito, mas isso agravaria ainda o atual problema das solicitações de favores orçamentários para interesses locais e eleitoreiros, em detrimento do bem comum da população, do Estado ou da Federação. Para o jurista Walter Ramos da Costa Porto, a eleição majoritária para parlamentares transformaria os deputados em vereadores que prefeririam defender questões locais às nacionais para os reelegerem. Os defensores do sistema distrital nutrem a esperança de que haverá maior prestação de contas e uma consequente moralização das casas parlamentares. Contudo, esquecem, conforme dito antes, que os senadores já são eleitos pelo sistema majoritário
não impedindo que ocorra no Senado os mesmos problemas que se sucedem na Câmara dos Deputados, envolvendo corrupção, votações de interesse pessoal, falta de comprometimento político e abuso dos recursos públicos. Por fim, o voto distrital não faz nenhuma diferença neste processo eleitoral, pelo fato de que os candidatos continuarão a ser escolhidos pelas cúpulas partidárias, que sempre se resume na perpetuação dos mesmos políticos nos cargos de representantes. E isto é a pior facada contra os cidadãos, pois tira dos mesmos os seus direitos de escolher pessoas que consideram ideais para serem candidatos. Donde o professor Vasconcelos conclui que a solução correta e racional é a implantação da democracia pura, pois é o regime em que os cidadãos comuns podem decidir diretamente os assuntos e exercer o controle direto sobre os detentores dos poderes executivo, legislativo e judiciário.